Vocês estão vendo aí a minha tela? Turma? Sim, professor. Pois bem, estão vendo a apresentação aí de topografia é o quê, né? Sim. Ok. Eu vou querer ouvir de vocês um pouquinho daqui a pouco, mas antes de falar, essa aula é uma aula inicial, como eu falei, para que a gente alinhe tudo que vai acontecer em termos de metodologia, ementa, horário, cronograma, parte prática, parte teórica, avaliações e tudo mais. Mas eu já vou dar, né, um gostinho do que vem aí pela frente. E eu chamei essa aula de topografia o quê? Para aqueles que nunca viram nada sobre topografia, para terem já um conceito inicial do que é topografia, embora a gente não entre efetivamente na parte quantitativa da cadeira ainda hoje. Então, bem-vindos todos à cadeira de topografia, uma cadeira que é ofertada sob o código TC 0593, os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, e sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, eu não sei exatamente como utilizar o artigo, mas fiquem todos à vontade dentro da cadeira. Essa é a ementa da cadeira, então a gente tem essa breve introdução que vai ser feita hoje. A gente vai falar um pouco de definições, de visões da topografia, normas, e aí acaba por aí hoje, e a gente começa, de fato, na próxima aula, que vocês vão ter uma grande surpresa, mas ela já vai ser amanhã. A gente vem aí com forma e dimensão da Terra, depois sistemas de coordenadas, sistemas de referência, projeção cartográfica, e dentre elas, projeção cartográfica UTM com um detalhe maior, já que essa é utilizada oficialmente no Brasil para a representação cartográfica dos nossos mapas. Depois a gente vai ter uma breve noção de desenho topográfico, uma introdução à teoria dos erros, onde a gente aplica conceitos da estatística, que vocês devem ter visto no primeiro ano em probabilidade estatística, há medições feitas na topografia. Depois a gente entra, de fato, na parte mão na massa, que, digamos assim, é a parte de medições de grandezas angulares e grandezas lineares, onde a gente vai especificar diversos tipos de ângulos, diversos tipos de distâncias, formas de medir, os equipamentos para fazer isso. E aí a gente começa, de fato, nos levantamentos topográficos. Dentre eles, a gente vai ter 3 principais: o levantamento topográfico planimétrico, que visa determinar as coordenadas planas, bidimensionais, de pontos na superfície terrestre projetados sobre um plano horizontal, que a gente chama de plano topográfico, e já eu falo um pouco dele. Os levantamentos altimétricos, que visam determinar a coordenada de altura, uma distância vertical em relação a uma superfície de referência, e aí, então, definir o relevo do terreno. E finalmente, o levantamento plano altimétrico, que junta as duas coisas, o plano bidimensional com a altitude, e a gente vai ter representação de coordenadas na superfície terrestre em planos tridimensionais. Então, coordenadas em 3 sistemas, em 3 eixos, e a gente tem o relevo e a planimetria de uma vez só no levantamento plano altimétrico. Cada um desses tipos de levantamento, seja o planimétrico, o altimétrico ou o plano altimétrico, a gente tem métodos de equipamentos, acessórios e formas de medir específicas, e a gente vai tratar de todos eles no decorrer do nosso curso aqui. E, finalmente, para já dar uma introduçãozinha para o que vem aí na frente de algumas cadeiras de vocês, introdução à locação de obras, e aí a gente vai ver como é que a gente calcula e loca obras lineares, quer seja uma rodovia, quer seja uma adutora, uma rede de água, uma rede de esgoto, para que a gente, em todas elas, a gente tem barragens, obras lineares de engenharia, de um modo geral, a gente tem trechos retos, que a gente chama de segmentos em tangente, na sequência de trechos curvos, que a gente chama de trechos concordados, e dentre os trechos curvos, que podem ser usados diversos tipos de curvas, a curva circular simples, chamada aí, apelidada aí carinhosamente de CCS, é a mais utilizada, e é essa que a gente vai ver para a introdução à locação de obras. Então, basicamente, essa ementa é o que dá para ver aí nas nossas 16 semanas, tendo 4 aulas por semana de topografia.
ok? A ementa também está disponível para vocês no pad da disciplina, que já já eu vou falar onde é que fica, para que vocês tenham acesso a tudo. Como é que serão as nossas aulas? Por topografia ser uma disciplina teórico-prática, metade da carga horária de topografia é teoria e metade é prática. Eu fico responsável por toda a parte teórica e fico responsável também, não sei se pela turma A ou pela turma B, não lembro agora ainda, pela prática de uma das turmas, ou pela A ou pela B. E a professora Nádia fica responsável pela prática da outra turma. Normalmente, quando a gente está em aula no formato presencial, as teorias são dadas na quarta e as práticas são dadas na quinta, e elas começam de forma simultânea. Por conta de estarmos na pandemia e as aulas estarem em formato remoto, a gente está começando inicialmente só com a teoria, ou seja, a quarta e na quinta a gente vai dar aulas só teóricas durante aí uns 2 meses, e aí quando a gente acabar a parte teórica toda, aí entra a parte prática, porque aí vocês já vão ter conceitos teóricos do que seria executado, realizado na parte prática, aí vão ter uma condição melhor de fazer a parte prática. Não se preocupe que está tudo cronometrado, tem um cronograma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como é que serão as avaliações? Pois bem, a parte teórica, ela é correspondente a... Na verdade, não tá, deixa eu corrigir logo isso aqui, porque tem um erro aqui. Aqui é 60-40. 60% da nota de vocês vem da teoria e 40% vem da parte prática. Existe uma média teórica. Essa média teórica é a média da primeira AP mais a segunda AP dividido por 2, multiplicado pelo peso de, oh meu Deus, 60, 0,6. E aqui 0,4. Ok? E aí tem a prática, a média da prática é ponderada por peso de 40%, e aí a gente tem uma média parcial, que é a somatória da média teórica, ponderada com peso 6, e a média da prática, ponderada com peso 4. Se essa média parcial for maior ou igual a 6, vocês estão aprovados na cadeira. Se ela for maior ou igual a 7, se ela for menor do que 7, vocês, entre 7 e 4, vocês podem fazer uma avaliação final, que, junto com a média parcial, a média aritmética, deve dar uma nota maior do que 5 para que vocês sejam aprovados na F. Isso não é novidade para vocês, a maioria das cadeiras é assim. Uma novidade é que, nesse formato remoto, a gente resolveu, para facilitar as coisas, incluir atividades problema. E são assuntos que a gente vai ver aqui nas aulas, e para cada uma delas eu vou propor a vocês que resolvam. E essas atividades problemas também valem parte da nota teórica. Ok? Daqui a pouco eu detalho um pouco mais. A prática, ela depende de um roteiro de prática, como a gente ainda está na pandemia, como eu já falei para vocês, o bonitão aqui vai ser professor de uma das práticas, e a professora Nádia, que entrou e saiu ainda agora, vai ser professora da outra prática, e a gente vai detalhar mais um roteiro com vocês a partir do momento que a gente tiver as aulas práticas no cronograma. Mas ele já está definido, existe toda uma sequência de trabalho que vocês vão ter, de aprendizado que vocês vão ter com equipamentos e processos, procedimentos, processamento para realizar a prática topográfica. A facilidade agora que a gente vai ter, eu vejo isso como uma contribuição grande, embora a gente não tenha as práticas em grupo ainda, por conta que nem todos estão vacinados, com a volta do Rafael no nosso laboratório, eventualmente ele pode marcar de 2 em 2, de 3 em 3, para que vocês tenham contato direto com o equipamento, assistam uma instalação, a gente vai ver ainda como isso vai funcionar, então a gente vai ter, digamos aí, uma prática teórico-prática, digamos assim, ok? E a professora Nádia, que se apresentou ainda agora, está aqui presente, essa foto do WhatsApp dela, eu tirei roubado dela e coloquei aqui. Depois a gente detalha um pouco mais. O nosso cronograma de aula está definido no plano de ensino da disciplina, que eu vou falar para vocês daqui a pouco onde é que vocês pegam. Mas ele está todo aqui já. As nossas aulas começam hoje, no dia 29 de setembro, e elas vão até o dia 16 de fevereiro, tendo um intervalo aí, um recesso
de Natal e Ano Novo e um período de férias inicial em janeiro. Então, vejam que a gente começa hoje com as orientações gerais e essa introdução ao curso. Amanhã a gente já tem aula teórica novamente. Em todo lugar onde está amarelinho aí é porque a gente vai ter teoria. E onde está em branco é quando começa a prática. Então, a prática de vocês, de fato, o primeiro contato que vocês vão ter comigo na prática ou com a professora Nádia na prática vai ser no dia 27 de outubro. E aí depois 13 de novembro. E aí no dia 17 de novembro a gente faz a nossa segunda AP de teoria e aí começa só a parte prática. Aí vocês vão estar liberados para fazer só a parte prática até o dia 27 de janeiro para entregar o material, o relatório de vocês. E aí, quem precisar ficar de AF, quem precisar fazer de AF ainda não tiver alcançado uma nota maior ou igual a 7, vai fazer um AF no dia 16 de fevereiro. Ok? Então, já está definido. Notem também que já estão definidos os dias, inclusive, nos quais a gente vai fazer essas avaliações. A primeira AP de vocês deve ser no dia 28 de outubro. Professor, dia 28 de outubro não é feriado? Seria, mas dentro do calendário universitário ele foi adiado para o dia 1º de novembro, que junto com o dia 2 de novembro, feriado de finados, vai ter um feriado aí no dia 1 e no dia 2. Então, o dia 28 vai ter aula normal e vai ser a primeira AP de vocês. E a segunda AP de vocês vai ser no dia 24 de novembro. Essa é a previsão. A gente pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, dependendo do andamento da turma, de alguma coisa que possa acontecer, mas a previsão é essa, e vocês já têm a previsão desde o primeiro dia de aula. Então, se programem para estarem nesses dias disponíveis para fazer as avaliações, porque as avaliações são síncronas. Então, é um dia que eu passo a atividade para vocês, libero para que vocês façam e dou 3 horas para que vocês devolvam as respostas elaboradas das questões que forem propostas. Ok? A bibliografia, que também está no... Então, a ementa, o objetivo, a justificativa, o programa, a bibliografia, está tudo disponível no plano de ensino, que eu vou já disponibilizar para vocês onde é que fica. Então, a bibliografia básica é essa aí, a norma brasileira de levantamento topográfico. Aqui está desatualizado, porque, na verdade, ela saiu no mês passado já, depois de 26 anos desatualizada, ou uma nova atualização da NBR 3133, que é de setembro de 2021, e eu preciso corrigir isso aqui, mas ela já vai estar disponível para vocês. As minhas notas de aula. Tem alguém querendo entrar, Gente, e agora? Sim, cisnando. As minhas notas de aula. Um livro que a gente escreveu em 2003 com outros colegas doutores em engenharia que dão aulas em universidades aí pelo Brasil afora. E eu também vou disponibilizar em formato digital para vocês. Uma apostila de fundamentos de topografia, que na verdade é um e-book em formato digital, feito pela equipe da Universidade Federal do Paraná, muito boa, que também vai estar disponível de forma gratuita para vocês, e os diversos tutoriais e vídeos que estão disponíveis no site do LAG, incluindo aí o roteiro para a prática topográfica em época de pandemia, que foi elaborada, como a professora Nádia já disse, por mim e pelo Rafael, para que a gente desenvolva habilidades referentes à prática topográfica. Ok? Vocês estão aí ainda, gente? Ou estão dormindo? Professor, eu estou aqui. Tá aí, né? Bem, antes de mais nada, é bom a gente ter em mente algumas coisas. A primeira delas é que a pandemia não acabou. Embora a maioria dos professores já estejam vacinados neste momento com 2 doses, a gente continua com risco de contaminação e continua com risco de contaminar vocês. Os alunos, a maioria, pelo menos dos alunos, ainda não foi vacinado em 2 doses e ainda não está plenamente imunizado. Quando isso ocorrer, é muito provável que a gente volte às aulas presenciais. Enquanto isso não ocorrer, a gente não vai expor os alunos a aulas presenciais, pelo simples fato de que as aulas práticas necessitam de um contato muito, muito próximo
com um equipamento. Então, o olho e a boca ficam de cada um, professor, alunos, monitores, ficam muito próximos do equipamento, e o equipamento não pode ser higienizado com álcool a 70%, ele tem que ser higienizado com álcool isopropílico. Então, imagine só, toda vez que uma pessoa, imagine uma equipe de 8, 10 pessoas usando o mesmo equipamento, olhando, aproximando o olho e a boca do equipamento, mexendo, tocando, acabou de fazer, a gente vai usar álcool isopropílico para higienizar. O álcool isopropílico, ele é volátil, mas ele é tóxico. Então, ele precisa de um tempo para que ele evapore e não provoque nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de dano na pessoa. Então, para evitar esse tipo de contaminação, a gente achou melhor ainda manter a prática à distância. Ok? Professor, e quem não puder fazer a prática, fazer a disciplina remotamente? Infelizmente, é a única opção que a gente tem neste momento. Garanto que essa pessoa não vai ficar sem cursar a disciplina, mas ela vai ter que fazer em outro momento, porque a gente não pode ter aula presencial. E quem tiver com problema, quem der problema no celular, não tiver com internet, um dia ou outro não tiver um computador, bem, esses a gente vai tentando resolver caso a caso, e aí vocês entram em contato comigo diretamente, que a gente vai tentando resolver caso a caso, tá certo? Queria colocar aqui duas premissas. A primeira é que a gente vai fazer de tudo para que ninguém fique para trás, então, independente dos problemas que a gente tem, a gente compreende, entende, sabe dos diversos problemas que a pandemia trouxe, problemas de ordem física, psicológica, financeira, desemprego, falta de renda, doença na família, morte, tudo isso afetou todos nós e a gente vai fazer de tudo, entende isso, e vai fazer de tudo para que a gente possa sanar ou pelo menos mitigar, minimizar esses problemas para ajudar a passar por esse momento complicado. A segunda coisa é o seguinte, o nosso PED, que é o Plano de Ensino da Cadeira, e as normas da universidade, elas são normas, elas são regras que foram estabelecidas ou por mim como professor da cadeira, ou pela coordenação do curso, ou pelo colegiado do curso, ou pela pró-reitoria de graduação, ou pela própria universidade, para que elas fossem cumpridas. Mas, no meu entendimento, existem regras e regras. E, no meu entendimento, as regras sempre foram feitas para ajudar as pessoas, e não o contrário. Então, toda vez que uma regra for prejudicar uma pessoa, e aí a gente vai pensar duas vezes, porque as regras foram feitas para as pessoas e não as pessoas para as regras. Certo? Isso parece complicado, mas eu trago isso para a liberdade constitucional de cátedra, e aí, novamente, falem comigo e a gente tenta encontrar uma solução que seja boa para todo mundo e que ainda assim consiga cumprir o objetivo da cadeira, que é tentar ajudar todos vocês a internalizar conceitos de topografia e aplicar isso na vida profissional de vocês, quer seja na engenharia civil, quer seja na engenharia ambiental. Ok? Professor. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, quem fala? Cisnando. Oi, Cisnando. Professor, no caso da parte prática da disciplina, que também vai ser remota, né? Como é que deve funcionar a questão de metodologia desses momentos práticos, né? Visto que a gente não tem condição de usar os equipamentos. Pois é. O que deve acontecer é o seguinte, como está tendo uma volta parcial da universidade, ou seja, os administrativos, funcionários, servidores técnico-administrativos estão voltando, mas os professores e os alunos não, o que vai acontecer é que Rafael, que é o nosso técnico de laboratório, estará no laboratório. Então, o que vai acontecer é que a gente vai disponibilizar para vocês um roteiro para atividades práticas, onde vocês vão ter, através de videoaulas, de podcasts, de vídeos de apresentação, de tutoriais em vídeo, o contato com equipamentos, com métodos que foram feitos por nossos monitores, ensinando vocês como é que a gente realiza isso na prática. Uma possibilidade que a gente vai ter também vai ser de vocês irem de 2 em 2, de 3 em 3, numa agenda que vai ser disponibilizada pelo Rafael, ao laboratório, para conhecer presencialmente os equipamentos, os acessórios e os métodos de manuseio desses equipamentos. Feito isso, a gente vai disponibilizar dados que foram coletados com esses equipamentos para vocês,
e vai ensinar vocês a fazer o processamento desses dados. E aí vocês vão pegar dados diferentes desses que foram usados para aprender a fazer e vão reproduzir esse processamento de dados topográficos de um levantamento planialtimétrico, um levantamento altimétrico, vão processar e, a partir desse processamento, vão produzir um relatório técnico topográfico, onde vai ter planta topográfica, modelo digital do terreno, curva de nível, cálculo de área, cálculo de volume e uma série de outras experiências decorrentes da prática que vocês vão ter. Ok, Cisjano? Ok, professor, obrigado. Nada. Seja bem-vindo. Então, qual é que é a minha ideia de aprendizado na topografia e que a gente está tentando fazer isso com vocês já há alguns anos? Ela está sintetizada nesse fluxograma aqui, nessa figura. O principal que permeia tudo é o que eu chamo de consciência de contexto. Então, um engenheiro, uma engenheira, precisa perceber, entender, compreender e entrar no contexto no qual ele está inserido. Então, a gente é engenheiro, a gente é engenheira, mas a gente não está isolado no mundo, numa bolha. A gente vive numa sociedade, numa comunidade, num bairro, num distrito, num estado, numa região, num país, num planeta, numa galáxia, num sistema solar. A gente tem que perceber o nosso lugar e a nossa relação com o outro, com o meio ambiente, com os processos de um modo geral. Isso eu chamo de consciência de contexto. Para fazer isso, a gente tem que perceber duas coisas. A primeira é que tudo começa... Deixa eu ver se eu consigo ter um apontador aqui. Tudo começa com pessoas e termina com pessoas. Então, nós somos pessoas. Temos aqui no meio alguma coisa que a gente chama de engenharia, mas tudo que a gente faz em engenharia é para resolver problemas de pessoas. Então, tudo começa feito por pessoas e para pessoas. Então, conhecendo a realidade, conhecendo o contexto no qual a gente está inserido e tendo a consciência de que somos pessoas falíveis, sim, mas que vai usar tudo que aprendeu de bom e de técnico, de adequado, para realizar, desenvolver e resolver problemas da sociedade visando o bem das pessoas. Ok? Nesse processo, a gente tem que desenvolver algumas capacidades. Uma delas é o que eu chamo de habilidades interpessoais. Então, comunicação é uma muito importante, o engenheiro precisa saber se comunicar, e precisa se comunicar não só no formato oral, falando, ele precisa se comunicar também no formato escrito, ele precisa ler bem, escrever bem, falar bem, adequar o seu nível de fala e o que está dizendo para o público que está ouvindo. Então, se eu estou falando com outros engenheiros, eu tenho um linguajar. Para explicar a mesma coisa que eu explico para engenheiros, eu vou usar outras palavras para explicar para um grupo, por exemplo, de ajudantes de pedreiro. Eles não têm o mesmo conhecimento técnico que o engenheiro tem. Então, eu posso simplificar a minha linguagem para explicar para ele e fazer com que ele compreenda as mesmas coisas que eu falei para o engenheiro em uma outra linguagem. Então, essas habilidades a gente vai precisar desenvolver dentro da topografia e dentro da engenharia. Uma outra coisa muito importante é trabalho em grupo. Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa um do outro. Isso pode ser chavão? Mas é muito importante que a gente aprenda a trabalhar em grupo. A gente aprenda a ouvir o outro, falar quando é preciso, quando é importante, colocar nossas ideias assim. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa ouvir o outro, refletir sobre o que o outro diz, que pensa diferente da gente, que tem uma formação diferente da gente, que tem uma família diferente da gente, que fala com um sotaque diferente da gente, como eu falo com um sotaque diferente de vocês. Mas é nessa interação com o outro que a gente constrói o nosso conhecimento. Então, tanto partilhar o que a gente sabe, ensinar, aprender, liderar, ser proativo nesse processo é importante e a gente vai precisar desenvolver isso dentro da engenharia, e a topografia é uma excelente ferramenta para poder fazer isso. Lateralmente, do outro lado, existe a possibilidade do que eu chamo de aprender a aprender. Enquanto vocês estão dentro da escola de engenharia, dentro da faculdade, vocês vão ter um professor nas cadeiras. Eu estou aqui para tentar orientar e ajudar vocês
na condução da cadeira. Mas quando vocês, engenheiros e engenheiras, forem já formados, vocês vão ter problemas de engenharia na vida profissional de vocês e não vão ter um professor segurando na mãozinha de vocês, dizendo, ó, vá por aqui, vá por ali, resolva isso desse jeito, resolva isso daquele jeito. Vocês vão ter que resolver o problema de engenharia com tudo aquilo que vocês aprenderam no arcabouço da vida profissional de vocês. E isso, vocês vão aprender a desenvolver isso já dentro da faculdade. Então, muitas coisas eu não vou dar para vocês tudo mastigados. Algumas coisas já vão ser, sim, fornecidas a vocês, mas algumas coisas vocês vão ter que buscar. Vão ter que buscar na internet, vão ter que ler em livros, vão ter que procurar em artigos, vão ter que procurar uma solução, porque nessa busca da solução que a gente aprende a aprender sozinho e a resolver os problemas de engenharia e os problemas da vida. Ok? Então, isso é importante também para desenvolver uma habilidade importante de vocês que a gente chama de autonomia. Então, a autonomia, a proatividade, a busca de solução, a independência profissional, a gente já aprende dentro da faculdade também, nesse processo de busca de solução e autonomia. Ok, mas como é que isso se dá dentro do processo aí todo? A gente tem pessoas, no caso vocês, eu, Rafael, a professora Nádia, engenheiros e engenheiras que vão estar buscando. A gente tem que olhar para as pessoas e perceber quais são as necessidades que elas têm. Eu preciso fazer uma casa. Eu quero resolver um problema de alagamento. Eu quero ligar 2 pontos através de uma estrada. Eu preciso construir uma adutora. Eu quero fazer uma barragem para armazenamento de água. Bem, todas essas são obras de engenharia, mas elas dependem das necessidades que as pessoas têm. Percebendo as necessidades, e a gente só vai conseguir fazer isso ouvindo o que as pessoas têm a dizer para saber o que é que elas precisam. Então, eu não vou construir ou desenvolver um problema e uma obra de engenharia porque eu quero, mas eu vou construir, conceber, projetar algo para resolver a necessidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma comunidade. Ok, da minha empresa, por exemplo. E aí a gente vai elaborar um conceito, sabendo qual é o problema, e tendo aí o conceito daquilo que precisa ser resolvido, eu vou elaborar conceitualmente um problema e vou especificar esse problema. O meu problema é construir uma adutora de água, uma rede de coleta de esgoto, é construir uma barragem, é construir uma estrada, é construir um resort, sei lá, é fazer a delimitação de um parque, não sei. Seja qual for, eu vou especificar esse problema. E aí eu pego tudo que eu sei de matemática, de física, de engenharia, de tecnologia, para apresentar uma ou mais soluções técnicas. Então, essa solução técnica ela tem que ser economicamente possível de ser realizada, e aí ela tem que ser ambientalmente factível, e ela tem que ser execuível sob o ponto de vista operacional. Então, eu não posso pensar numa solução que não pode ser realizada, porque eu não tenho os métodos, não tenho meio, não tenho equipamento, ou eu dependo de um equipamento que, por exemplo, não foi sequer inventado. Então, ela tem que ter execuibilidade, ela tem que ter possibilidade financeira de ser realizada, mas ela não pode agredir o meio ambiente a ponto de eu não conseguir mitigar ou minimizar os impactos que ela vai causar no meio ambiente. Então, engenharia, durante muito tempo, eu vou fazer uma obra e dane-se o meio ambiente. E engenharia hoje eu penso em resolver as necessidades e os problemas das pessoas com uma obra de engenharia que vai impactar o mínimo possível ou vai impactar e vai tentar mitigar com uma compensação o meio ambiente. Ok? E aí, pensando em tudo isso, a gente desenvolve um protótipo. Desse protótipo, apresenta um produto para resolver o problema das pessoas, que é o nosso projeto de engenharia. Então, o processo de pensar em engenharia é mais ou menos esse. Isso vale para a topografia, vale para a hidrologia, vale para a construção civil, vale para a estrutura, vale para tudo que você... para a geotecnia, para a engenharia de transporte, para a engenharia hidráulica, para a engenharia estrutural, vale para tudo. Ok? Então, a gente tem que começar a pensar a nossa vida de engenharia nesse fluxo. Esse fluxo é muito importante, ele não vale só para a topografia, ele vale para tudo, para a vida profissional de vocês. Guardem isso. Vocês vão precisar disso na vida profissional de vocês. Dito isso, vamos continuar remando o nosso barquinho do jeito que der, ainda que remotamente.
Mas quando a gente fala de remando, isso me lembra algo muito importante, que, aliás, é a coisa mais importante que eu tinha para dizer na aula de hoje. Vocês estão aí ainda, gente? Desbloqueia o microfone e fala aí quem está aí, gente. Eu tô aqui. Ok, professor. Beleza. Vocês estão vendo aí esse slide do Clube do Remo, gente? Se alguém perguntar o que é isso, já tem 2 pontos a menos na avaliação. Esse aqui é o mascote do Remo. Esse aqui é o escudo do Remo. Esse aqui é o hino do Remo. A letra do hino do Remo. O Clube do Remo é um time que nasceu em 1905, no início do século XX. Estamos aí há mais de um século de existência. O nosso mascote é um leão, como também é do time do Fortaleza, aqui do Ceará. É um time de Belém do Pará, de onde eu sou. Isso puxa eu me lembrar e dizer para vocês que eu sou de Belém. Vim para cá em 2005, porque eu precisava aumentar a cota de gente bonita no DET. Tinha muito professor feio, só tinha as professoras que eram bonitas, então era tudo feio. E aí, como precisava aumentar a cota de gente bonita, eu passei no concurso e vim para cá. Eu dava aula na Federal do Pará e no Cefet do Pará, na época, e vim para cá dar aula na Universidade Federal do Pará. Sou do Departamento de Engenharia de Transporte, mas trouxe a minha essência, que é o meu time, a devoção pelo Clube do Remo e o meu sotaque, que vai eu falar com vocês de 2, de 3, de 10, talvez. Então, esse chiado que tem no final de cada palavra é característica da região de onde eu nasci, é muito difícil tirar, e eu também não quero tirar, eu me orgulho dele. Mas sou engenheiro civil de formação, antes disso, eu sou técnico em edificações pela antiga Escola Técnica Federal do Pará, que é hoje o Instituto Federal do Pará. Fiz engenharia pela Federal do Pará, depois fiz especialização em estradas e aeroportos, e fiz mestrado em engenharia de transporte, fiz doutorado em engenharia civil com foco em sistemas de posicionamento por satélite, geodésia espacial. E dou aula no Departamento de Engenharia de Transporte para graduação, para engenharia civil, para arquitetura, para geologia, para engenharia ambiental. Dou aula na pós-graduação. No Departamento de Engenharia de Transporte, a gente tem um programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado estrito sensu, que é o PETRAN, e eu dou aula na pós-graduação e oriento também alunos de mestrado e doutorado. Coordeno o LAG, que é o Laboratório de Geomática Aplicada, no qual essa disciplina faz parte. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do laboratório. Casado, 3 filhos, 3 cachorros. Bem, basicamente, esse sou eu. Agora, mais importante de tudo isso é que, a partir de hoje, o time de vocês é o Remo de Belém do Pará. Não, professor, não sei. Não, se alguém contestar, não tiver como time principal, importante, único, o Remo de Belém do Pará. As cores de vocês são o branco e o azul marinho, que é esse azul que está aí estampado. O mascote de vocês é um leão que não usa abadá, um leão azulado. Notem que é um leão mais sério, mais compenetrado, mais engenheiro. É um leão azul, ele não usa abadá, ele é só azul e branco. E esse é o nosso escudo. Eu recomendo que vocês, daqui até o final do semestre, daqui antes do dia 16 de fevereiro, que é o dia da nossa AF, aprendam a letra e a música do hino do Remo. Basta entrar no YouTube e vocês vão aprender a música também. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos com o nosso dever. Aprendam. É importante, porque isso pode mudar o viés de uma avaliação. Digamos que você tenha 4,95 no AF e tenha ficado reprovado. Aí eu olho para você e digo, você sabe cantar o hino do Remo? Aí o aluno diz, sei. Olha só, professor, até sabe, canta o hino do Remo todinho. Pronto. Foi dado a ele esse 0,05 que faltava para ele passar, ele está aprovado. Não sei não, professor. Vai ter que fazer topografia novamente. Bem, então, assim, isso muda, saber o hino do Remo muda o meu humor, certo? Então, acho bom, prudente vocês saberem. Eu vou interromper aqui essa apresentação e vou voltar
para a nossa página, para que vocês falem um pouquinho de vocês, quem são, de que cidade nasceram, que curso fazem, para eu saber um pouquinho de vocês e ouvir um pouco a voz de vocês. E vou começar com a minha lista aqui. E na minha lista, o primeiro é o Anderson Pereira. Fala aí, Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Anderson, desbloqueie seu microfone. Bom dia, Anderson. Não estou te ouvindo. Você está sem microfone? Por que, Anderson? Ah, entendi. Depois você se apresenta, Anderson. Antônio Flávio, desbloqueie seu microfone aí. O Anderson, não deixa depois de colocar uma fotozinha e falar com a gente. Então, Antônio Flávio, fala aí com todo mundo para a gente ouvir a sua bela voz de... Beleza. De onde você é, cara? De onde você nasceu? Antônio Flávio? Pode escrever aí. Nasceu em Recife, mas mora em Fortaleza. Ok, o cara é pernambucano. Você é de engenharia civil, né? Isso. Ok, depois você desbloqueia o microfone para a gente. Olha, gente, a minha memória é muito visual e audiovisual. Então, eu peço que nos próximos encontros vocês coloquem uma fotinho aí para eu poder ver a carinha de vocês. E, se possível, falem comigo, que é para eu poder saber com quem eu estou falando, pensar que eu não estou olhando só para uma câmera, feito um maluco aqui. Ok, seja bem-vindo, Antônio Flávio. Cisnando, fala com a gente aí, rapaz. Já vi que você está com um azul aí, que é parecido com o do Remo, uma cor bonita. Apresente-se aí, Cisnando. Gente, cadê o povo? Cisnando, fala alguma coisa. Bem, enquanto o Cisnando está no banheiro, vamos ao Dinei. Dinei Pires. Bom dia, Dinei. Você também está sem microfone? Se apresenta aí, cara. De onde você é? Qual curso você faz? Vocês estão envergonhados por quê, gente? Dinei. Certo. Ok. Seja bem-vindo, Dinei. Felipe Vidal. Você tem microfone aí, cara? Bom dia, professor. Peraí, daí é voz de radialista. Apresente-se aí. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Falei um pouco pra gente. Eu sou aqui de Fortaleza mesmo. Nasci e fui criado aqui. Faço engenharia ambiental. Tô no sexto semestre já. E é isso. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Gabriel Carlos. Gabriel, cadê você? Bom dia, Gabriel. Bom, me chamo Gabriel, sou aqui mesmo de Fortaleza, certo? E faço engenharia civil. Tá certo. Seja bem-vindo, Gabriel. Certo. Gabriel Miranda. Oi, professor. Eu Opa. sou daqui de Fortaleza, estou na engenharia civil, estou no sexto semestre e atualmente eu estou estagiando ali na Marquise Incorporação. Tá certo, Gabriel. Obrigado. Seja bem-vindo. Gabriela Pinheiro. Bom dia, professor. Consegue me Bom ouvir? dia. Consigo sim. Eu sou da Firais, na região metropolitana, e estou no sexto semestre de engenharia ambiental. Seja bem-vinda, Gabriela.
Obrigado. Henrique Lima. Bom dia, professor. Meu nome é Henrique Lima, eu sou de Pacajus e estou no 6º semestre de Engenharia Ambiental. Tá certo, Henrique. Seja bem-vindo também. Isabel Bezerra. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia. Eu nasci em Fortaleza, mas sempre morei em Calcaia e estou no 6º semestre de Engenharia Civil. Tá certo. Obrigado. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada. João Neco. Joãozinho. Neco. Nequinho. Como é que você quer ser chamado, cara? Fala alguma coisa aí. Bom dia. Você também está sem áudio? Ok. De onde você é, cara? Ah, não é Neco, é Neto. Tá escrito João Neco aqui. No interior de quem, cara? De uma maçã, no interior de uma goiaba, no interior do Ceará, no interior de onde? Parambu, Ceará. Beleza. Seja bem-vindo. Você é de Engenharia Civil? Ok, seja bem-vindo. Cleison Silva. Bom dia, professor. Se o professor sabe o meu nome, eu sou de Parnaíba, Piauí, e curso civil também. Tá certo. Obrigado, Cleison. Você que trouxe uma frente fria para a gente dali daquele estado, né? Super aprazível, sob o ponto de vista de temperatura, o Piauí. Marco Aurélio Macedo. Bom dia, eu vim aqui de Fortaleza mesmo, nasci, e estou estudando Engenharia Civil juntamente com o pai de vocês, né? Tá certo, obrigado, Marco Aurélio. O Rafael já se apresentou. Você quer dizer alguma coisa ainda, Rafael? Não, professor, só dizer que estamos à disposição aí e espero um ótimo semestre para todos. Participem, né, que eu acho que é muito importante, já que a gente está nesse sistema remoto, eu acho que é interessante a participação, a interação, já que é um mundo tão virtual, né, eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira aí. Eu acho que fica essa dica para o restante do semestre. Alô, Rafael, obrigado. Acho que é isso. Por nada. E finalmente, Rafael Souza. Rafael Souza, cadê você? Bom dia. Você também está sem áudio? Ok, diz aí pra gente de onde você é, que curso você faz. Nova Russa. Eu conheci Nova Russa, fui fazer um levantamento lá. Muito quente. Civil. Seja bem-vindo. Tá certo. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, os alunos de Engenharia Civil, os alunos de Engenharia Ambiental. Gabriel Miranda, essa sua foto que está aqui me lembrou o Renato Russo. De longe, eu sou meio cego, mas essa barbinha aí, esse jeito aí, me lembrou o Renato Russo. Um grande ícone do nosso rock nacional, que perdemos há algum tempo. Eu queria pedir a vocês, novamente, que vocês colocassem aí uma carinha de vocês. Não precisa ser um book, não precisa ser tirado, vocês não precisam... Leonardo Garcês. Vamos ver se o Leonardo... Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo à Topografia. Você podia desbloquear o microfone e dizer onde você nasceu e de que curso você faz? Leonardo? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Você me ouviu? Você pode dizer aí de onde você é e qual é o curso que você faz? Professor, eu sou do interior de Amontada, mas eu estou em Fortaleza. Eu curso Engenharia Ambiental. Ok, ficou muito baixo, Leonardo, mas acho que você disse que é de Amontada e cursa Engenharia Ambiental, é isso? Exatamente. Agora ficou mais alto. Obrigado. Seja bem-vindo, Leonardo. Pois bem, gente, esse é o nosso primeiro encontro e eu quero ver a carinha de vocês, se não assim como está a minha carinha aqui numa webcam, pelo menos uma fotinho de vocês aí. Então eu espero que Dinei, Isabel, Henrique, Gabriela,
Rafael Souza, Anderson, Cleison, todos vocês coloquem uma fotinha aí para eu ver a cara de vocês, ou desbloqueiem a câmera para ficar menos mecânico esse negócio aqui, a gente poder ter a ideia de que está trabalhando com pessoas e não com nomes ou com ícones, tá certo? Como eu já falei, esse é o início do curso de topografia, a gente passou agora da parte da apresentação. Vou mostrar para vocês aqui alguns endereços com os quais vocês podem contar nesse semestre na topografia, onde vocês podem achar a coisa. Vocês continuam vendo aí a minha... Ah, não, eu parei a apresentação, não foi? Espera aí, deixa eu voltar a apresentação, uma tela inteira, a minha, compartilhar. Pronto, estão vendo agora a minha tela, né? Turma, estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo? Sim, professor, apareceu. Olhem lá. Se vocês clicarem aí no www.det.ufc.br, que é o site do nosso departamento, Departamento de Engenharia de Transporte, DET é o site do nosso departamento, vocês vão ter acesso aí ao site do DET, com diversas informações sobre os professores do DET, os alunos, a graduação, a pós, a extensão, concursos, contato, e uma delas é sobre os laboratórios. Se vocês forem aqui em laboratórios, na aba laboratórios, vocês vão ver todos os laboratórios que tem no departamento, incluindo aí o LAG, que é o Laboratório de Geomática Aplicada, no qual está ligada esta cadeira de topografia. E eu coordeno e o Rafael Wendel é o técnico. Ok, esse é o site do LAG, então det.fc.br/lag é o endereço eletrônico do nosso laboratório, e aqui vocês vão ter muita ajuda. Aqui vocês vão ter uma descrição do laboratório, vão ter contato dos professores do LAG, o e-mail deles, o contato deles, olha lá, todo mundo bonitão aqui, todos os professores que atuam no LAG, a nossa equipe, o nosso técnico, os nossos monitores vão aparecer, o contato deles também, os projetos de extensão e de pesquisa, a infraestrutura do nosso laboratório, mas tem uma aba aqui que chama material de apoio. Nessa aba de material de apoio é aquela que vocês vão mais utilizar. Então, tem aqui uma breve introdução à metodologia científica, ao método científico. É importante que vocês... Alguns alunos têm no começo do curso, alguns alunos em introdução à engenharia, alguns alunos têm uma disciplina específica de metodologia, alguns alunos só têm no final do curso, quando vão fazer o projeto de graduação. Então, é importante vocês terem uma ideia básica sobre o método científico. Basta clicar aqui, isso vai mandar para vocês para um resumo sobre o método científico que precisa ser aplicado. E aqui tem uma disponibilização sobre os nossos equipamentos disponíveis no LAG, estações totais, teodolitos, níveis, receptores de GNSS, os acessórios, um modelo de relatório técnico, a rede de apoio planimétrico, a rede de apoio altimétrico, cadernetas de levantamento de campo. Tem um link para baixar um software gratuito que a gente vai utilizar no nosso curso aqui, que é o Data Geosys. E tem tutoriais em vídeo para várias aplicações deste software. É um software em português, gratuito, como eu falei para vocês, na sua versão demo. E aí várias atividades de topografia e de projeto estão disponíveis nele. E aí, se vocês clicarem em cada uma dessas aqui, vai para um vídeo no YouTube ensinando vocês a utilizarem o software. Aperte aqui, faça isso, faça aquilo, para desenvolver essa atividade. Alguns podcasts, tutoriais em áudio, para que vocês possam ter sobre principais atividades do laboratório, na parte prática. Videoaulas práticas dos nossos monitores ensinando no campo a fazer diversas atividades, já que a gente não vai ter oportunidade de ir no campo fazer em equipe esses levantamentos. É muito importante vocês assistirem como isso é feito de fato, a instalação do equipamento, o procedimento de campo. Então, os nossos monitores foram a campo e fizeram os vídeos ensinando a fazer, e vocês vão assistir também. Pois bem, esse é o laboratório, esse é o site do nosso laboratório que vocês vão ter disponível para que usarem como material de apoio. Se vocês forem bem aqui na aba Professores,
e forem na minha página, vai abrir uma aba específica minha, com o meu e-mail, o telefone da minha sala, que não está sendo usado nesse momento na UFC, porque a gente não está trabalhando na UFC, uma página para o meu currículo Lattes, um link para o meu canal do YouTube, onde vão ficar gravadas todas as aulas que a gente fizer. Eu vou criar lá uma playlist apenas para a turma de 2021, de topografia 2021.2, e vou inserir lá todas as aulas que forem gravadas, incluindo essa que a gente está tendo hoje. Tem uma descrição aqui breve da minha atuação, alguns artigos científicos que produzi, e um link para o meu blog pessoal. Então, o meu canal do YouTube, vou abrir aqui, ó. No meu canal do YouTube, vocês vão ter diversas playlists e diversos vídeos que vão sendo colocados lá à medida que a gente vai tendo as aulas aqui, certo? E aí basta vocês acessarem e vocês vão ter a aula reproduzida para assistir quantas vezes vocês quiserem, aprenderem, reaprenderem, tirarem dúvidas e tudo mais, certo? Além disso, tem também o meu blog pessoal, que é uma página... Ai, coisa legal! Ele não deixa eu ir direto para a minha página, porque não é seguro. Vejam só. A minha página pessoal, que é o meu blog, e aí vocês vão ter aí ensino de graduação. No ensino de graduação, vocês vão ter uma aba só para a disciplina topografia TC 593 e para a turma de vocês. E aí, quando vocês clicarem aí, ainda não está lá, porque eu precisava falar com vocês antes, e aí vão ter o plano de ensino total para que vocês baixem. E baixem, por favor, vai estar a disciplina, os professores, os contatos, justificativo, objetivo, ementa, programa, cronograma e tudo mais, bibliografia e tudo mais que vocês vão precisar, vai estar no plano de ensino que eu vou atualizar daqui a pouco. Basta clicar que vocês vão ter ele em acesso digital. Além disso, se vocês entrarem aqui nessa setinha aqui do lado, vocês vão ter também vão ter o material de apoio com as aulas em PowerPoint ou PDF e um link para o meu canal do YouTube para cada uma das aulas, para o vídeo que eu vou atualizando à medida que elas forem feitas. Além disso, tem aqui os vários materiais de bibliografia em formato digital que eu falei para vocês. O livro Fundamentos de Topografia, um e-book, a norma, as 2 normas que a gente vai utilizar, o nosso livro com todos os capítulos também em formato digital, para que vocês tenham acesso sem custo nenhum. Tá certo? Então, à medida que as aulas forem caminhando, eu vou ativando os links aqui, tanto do PDF quanto do vídeo, para que vocês tenham acesso. Ok? Ficou claro aí a nossa forma de contato. A outra coisa é o nosso... não vou abrir aqui agora, porque ainda vai precisar abrir. O nosso grupo de WhatsApp. Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Eu vou pedir que vocês mandem, por favor, para mim, lá pelo... Eu já criei para essa turma uma turma no Google Classroom. O Google Classroom é onde eu vou postar as atividades, as avaliações, vocês vão fazer e vão devolver no portfólio de vocês. E queria pedir que vocês postassem lá para mim o contato de vocês para que a gente criasse um grupo de WhatsApp e tivesse esse contato mais próximo. Isso vai servir tanto para a prática quanto para a teoria. Ok? E vai servir também para que vocês tenham acesso aos monitores de topografia. Bem, basicamente era isso que queria falar com vocês. Não esqueçam que a coisa mais importante da aula de hoje é que vocês, a partir de hoje, torcem para o Leão Azul, o Remo, o mais querido de Belém do Pará, e a cor principal de vocês, que vocês sempre gostaram na vida, é o branco e o azul marinho. Ok? Aprendam o hino, que isso é importante. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vocês estão aí ainda, gente? Tem alguém aí vivo? Tem alguém assistindo? Ou está todo mundo só... Estamos aqui, professor. Tudo certo. Beleza. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ok. A ideia de eu falar com vocês hoje é só essa introdução aqui do item 1 e do item 2, e talvez até no item 3, mas a gente continua esse assunto na aula que vem, que é só uma introdução mesmo, para não cansar vocês muito. Após essa introdução inicial,
queria falar um pouco das duas normas que a gente vai utilizar e que vão estar disponíveis para vocês lá no meu blog, minha página pessoal. Uma é a NBR 3133, ela é de agora, ó. A segunda edição dela, eu já falei para vocês e volto a repetir, ela tinha 26 anos que tinha sido editada, eu criticava todo semestre que ela estava uma norma desatualizada, precisava de uma atualização, e finalmente esse ano de 2021, agora, no dia 24 de agosto do mês passado, lançaram uma atualização dela, a ABNT lançou, é a 3.133 atualizada, e vocês vão ser a primeira turma de topografia que já vai utilizar essa nova norma para a execução de levantamento topográfico. De forma concomitante, a gente tem aí a 14.166, que é a norma de referência cadastral e municipal, de agosto de 98, que é uma norma que a gente usa também na topografia e desenho topográfico. Então, as duas vão estar disponíveis lá no meu blog, para que vocês tenham acesso direto a elas, que a UFC disponibiliza essas normas. Ok, vamos falar então de topografia. O que é topografia? Bem, topografia, a etimologia, a origem da palavra topografia vem do grego, como a maioria das coisas da engenharia, da matemática e da física. E topografia é uma junção de dois termos do grego. Então, topografia é a junção de topos, que significa em português lugar ou região, e grafo, que significa em português descrever. Então, eu tenho aqui escrito em grego, escrito em português, escrito grego e escrito em português. E se eu juntar as duas, descrição de um lugar ou descrever um lugar ou uma região. Então, essa seria a etimologia da palavra topografia. Mas que lugar é esse? Descrever como? Então, aí tem uma definição aqui de topografia. Definições da engenharia não são feitas para que a gente decore, para que a gente grave, mas são feitas para que a gente compreenda e traduza com as nossas próprias palavras. Essa é uma boa definição de topografia. Então, topografia seria aí a ciência aplicada, que tem por objetivo estudar e desenvolver métodos e instrumentos destinados a levantar e processar dados do terreno, a partir dos quais seja possível representar graficamente a realidade física em um documento cartográfico, que a gente chama de planta topográfica. Ok? Então, a gente vai estudar e desenvolver e utilizar métodos e instrumentos, equipamentos e acessórios para representar, coletar dados em campo e representar graficamente numa planta topográfica esse terreno. E ele pode ser no plano bidimensional, na planimetria, ou só no relevo, na altimetria, ou no plano tridimensional, a planialtimetria. Deu para entender aí o que é topografia, gente? Então, guardem essa definição aí com vocês, do lado esquerdo do peito, que vocês vão precisar. De forma didática, topografia é dividida aí dessa forma. Então, classicamente, a topografia pode ser dividida em duas áreas, sub-áreas. A topometria e a topologia, onde a topometria cuida dos processos de medição de ângulos e distâncias e desníveis, dos seus cálculos e ajustamentos, e a topologia da sua representação, do seu desenho. E a topometria, que cuida da medição, dos cálculos, da execução, do ajustamento, ela pode ser dividida também aí em planimetria, altimetria e planialtimetria. Ok? Então, basicamente, de forma didática, a gente poderia dividir a topografia em duas áreas, a topometria e a topologia. E a topometria poderia ser dividida aí em planimetria, altimetria e planialtimetria. A topometria, então, cuida dos processos de medição que usa métodos, equipamentos e matemática, cálculos, processos para fazer a coleta e a representação. Se eu representar isso em 2D, no plano bidimensional, XY, isso é planimetria. Eu tenho métodos e equipamentos para isso. Se eu quiser representar só no plano Z, na altura, altitude, isso chama altimetria. E eu tenho métodos e acessórios e equipamentos para fazer isso. Se eu quiser representar no plano XYZ, tridimensionalmente, isso chama planialtimetria. E eu tenho métodos, equipamentos e acessórios para fazer isso. E a gente vai estudar cada um deles passo a passo. Agora, depois que eu fiz todo esse levantamento, calculei e determinei as coordenadas bidimensionais, verticais ou tridimensionais,
aí eu preciso representar isso. E aí é que aparece a topologia, onde a gente vai descrever num documento cartográfico esses levantamentos que a gente fez, quer seja numa planta bidimensional, numa planta topográfica, num modelo digital do terreno, tridimensional, ou numa planta de curva de nível, onde eu vejo o relevo do terreno numa planta bidimensional. E aí a gente define diversas topologias do terreno, montanha, colina, cordilheira, vale, depressão, planície, planalto, cume, todas essas coisas são definidas depois na topologia. E a gente vai ver cada uma dessas partes mais lá na frente. Ok? Deu para entender um pouco aí as divisões? Não se apeguem muito a essas divisões, que elas são mais didáticas do que operacionais. Quando a gente está fazendo isso na engenharia, na verdade, elas que se misturam um pouco. Ok? Pois bem, vocês estão aí ainda, gente? Ou eu estou falando sozinho? Deem sinal de vida de vez em quando. Beleza. Eu poderia dizer para vocês que a topografia é um caso particular de uma ciência maior que chama geodésia. E a geodésia e a topografia também são as ciências que cuidam de descrever a superfície da Terra. A geodésia, a superfície da Terra como um todo, e a topografia, uma parte, uma região, uma pequena parte da superfície da Terra. Essa pequena parte tem um limite, porque na topografia, por ser um caso particular da geodésia, a gente considera, ou a gente desconsidera, melhor dizendo, a curvatura da Terra. Então, eu estou trabalhando com uma área tão pequena, imaginem só que essa figura, essa linha azul, é a curva que representa a Terra como um todo. Nitidamente, uma superfície curva, tridimensional. Acontece que a topografia, por simplificação, trabalha com uma limitação muito pequena da superfície da Terra. Isso significa aí que é algo limitado a cerca de 20 quilômetros, onde nessa superfície pequena da Terra, eu posso considerar, em relação à Terra, como se fosse praticamente um ponto. E esse limite de 20 quilômetros, a diferença entre o arco que a Terra de fato tem e a corda que a gente vai representar, rebatendo esse arco sobre um plano horizontal, que a gente chama de plano topográfico, ela é muito pequena, da ordem aí de cerca de 1 milímetro, ou menos que 1 milímetro. Ou seja, se eu estiver trabalhando até 20 quilômetros, eu posso desconsiderar a curvatura da Terra, sabendo que a Terra é curva, mas considerando esse pedaço como se fosse um plano, porque a diferença entre a curva e o plano ela é menor do que 1 milímetro, ela é cerca de 0,6 décimos de milímetro. Então, como para a gente só está interessando na casa do milímetro, ou seja, metro, decímetro, centímetro, milímetro, as duas podem ser confundidas. Notem que eu não estou dizendo que a Terra é plana, porque ela não é, e eu não sou doido. O que eu estou dizendo é que a Terra é curva, sabemos disso, mas distâncias medidas sobre a superfície curva da Terra de até 20 quilômetros podem ser representadas como se planas fossem, porque a diferença entre a corda e o arco é abaixo de 1 milímetro. Entenderam aí, gente? Turma? Tudo certo, professor. Beleza. Então, na nossa topografia aqui, para efeito de topografia, a gente vai trabalhar com distâncias de, no máximo, 20 quilômetros. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, se eu estiver trabalhando com uma estrada, por exemplo, de 100 quilômetros, ligando duas cidades. Bem, então eu vou ter que fazer o levantamento de, no máximo, trechos de 20 quilômetros, projetar e calcular e implantar de 20 e 20 quilômetros. Então, vou trabalhar isso em trechos de 20 quilômetros, porque esse é o máximo da topografia. Vou ter que projetar e conceber, no mínimo, 5 trechos de 20 quilômetros para conceber esse projeto de 100 quilômetros. Ok? Beleza. Dito isso, queria falar para vocês aqui do plano topográfico e do plano topográfico local. Então, o plano topográfico é um plano horizontal mesmo, no qual, ou seja, horizontal é perpendicular ao eixo vertical, no qual nós vamos rebater a figura irregular da superfície da Terra sobre ele,
para desenhar a sua planta. Então, as nossas plantas topográficas são feitas em um plano, no plano topográfico. E esse plano topográfico pode ser um plano topográfico local, um plano topográfico qualquer, ou um plano topográfico, que a gente chama só de plano topográfico, ou um plano topográfico local. Esse plano topográfico local é atrelado a coordenadas, ou seja, a diferença entre o plano topográfico qualquer, que a gente chama aqui de plano topográfico, e o plano topográfico local, é que o plano topográfico local ele está amarrado a um sistema de coordenadas, que no caso aqui são as coordenadas UTM norte-este. E o plano topográfico arbitrário qualquer, ele é simplesmente um plano XY que eu defino para representar relativamente as coordenadas do meu levantamento, se eu não tiver disponível um ponto ou 2 pontos ou uma série de pontos para apoiar o meu levantamento topográfico. Então, quando eu não tenho nada, eu uso o plano topográfico. Quando eu tenho pontos para amarrar ao plano topográfico local, eu uso coordenadas UTM norte-este. E a gente, professor, vai fazer o quê? Nós vamos usar plano topográfico local e vamos amarrar as nossas coordenadas dos levantamentos a pontos de coordenadas conhecidas, neste caso, coordenadas norte-este, UTM, que estão disponíveis no campus do PC. Certo? Como primeira atividade, e para não passar muita coisa, e para a gente não ficar muito tempo aqui, eu vou recomendar a vocês, e já deixo aqui, que eu mostrei há pouco, o site do DET, o site do LAG e o meu blog pessoal, para que vocês entrem neles, fuçem os materiais. Daqui a pouco, quando a gente terminar nossa aula, eu vou disponibilizar já essa primeira aula. Assim que o Google Meet me disponibilizar, eu já vou editar e colocar lá no canal do YouTube e vou colocar também o PowerPoint dessa aula para que vocês já tenham acesso a tudo. E aí vocês vão ter aí acesso ao meu Lattes, ao material de apoio, às normas e assim que estiver disponível também a essa aula no YouTube. Então essa vai ser a primeira atividade de vocês, assim como criar um grupo de WhatsApp que eu queria que a gente fizesse a partir de agora. Então eu vou voltar aqui para a nossa... Eu queria pedir que algum de vocês, vou parar a apresentação, vou parar a gravação para que isso não fique disponível no vídeo. E queria pedir